Bom, vamos pensar um pouquinho como que a meiose ela pode garantir variabilidade genética, né? A meiose ela é um processo de divisão celular, né? E no nosso organismo, especialmente, né? Ela está principalmente envolvida com a formação dos gametas, certo? É uma divisão celular que a gente chama de reducional. Por quê que a meiose é uma divisão reducional? Porque nós temos um ser que é diploide, né, com 46 cromossomos, e aí a gente vai formar gametas que são haploides, né, que vão ter apenas metade da constituição genética do organismo, né? E aí, os gametas que eles são formados, eles são diferentes entre si. Então, esse gameta ele não vai ser igual a esse, né? Porque se cada um desses gametas for conseguir fecundar, né, um ovócito, por exemplo, ele vai originar um ser vivo diferente, né, um organismo diferente. Então, diferentemente da mitose, que era uma divisão celular equacional, em que a gente tinha uma célula 2N que origina duas células 2N, na meiose a gente tem uma divisão reducional, né, em que uma célula 2N vai originar quatro células N e, e essas células são diferentes entre si, né? A constituição genética delas é diferente por dois mecanismos, tá? Então, quais são os mecanismos que ocorrem durante a meiose que vão garantir variabilidade genética? O primeiro deles é o crossing over, também chamado de permuta gênica. Permuta gênica. O crossing over é um evento que ocorre na prófase 1 da meiose, né? A meiose, como vocês devem saber, ela é dividida em duas fases, né? A meiose 1 e a meiose 2. Deixa eu escrever aqui. Meiose 1 e meiose 2. Cada uma delas vai ter prófase, metáfase, anáfase e telófase. E a meiose 2 também vai ter prófase, metáfase, anáfase e telófase. 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1 e 1. Na prófase 1 da meiose vai ocorrer o mecanismo de crossing over, né? A prófase é o momento em que começa a condensação do DNA, né? O DNA, ele não está condensado, ele está descondensado. Ele precisa condensar e formar os cromossomos. Esse mecanismo ocorre na prófase, né? E aí o que acontece? O crossing over nada mais é do que nós temos aqui um cromossomo duplicado, né? Lembrando que a duplicação do DNA ela ocorre lá na fase S da intérfase, não, que é o momento que antecede a meiose, né? Então a gente tem um cromossomo duplicado e um outro duplicado do mesmo tipo. Por exemplo, cromossomo 1 e cromossomo 1, né? São cromossomos que nós chamamos de homólogos. Cromossomos homólogos, né? São cromossomos que são muito parecidos entre si, possuem os genes na mesma posição, né?
E nós recebemos um do nosso pai e o outro da nossa mãe. Bom, o que acontece na prófase 1 da meiose? Ocorre o crossing over, que nada mais é do que a troca de segmentos de cromátides que não são irmãs. Como assim, Igor? Esse cromossomo 1, ele vai trocar um pedacinho da cromátide dele com esse outro cromossomo, né? Ocorreu aqui uma troca. Deixa eu deixar da cor certa. Nós temos uma troca de segmentos do cromossomo, né, desses dois cromossomos homólogos, porém essa troca ela não ocorre entre cromátides irmãs, porque se você for olhar aqui, essa é uma cromátide, a cromátide irmã a ela, que é idêntica, é essa daqui, né? A troca não ocorre entre cromátides irmãs, a troca vai ocorrer entre cromátides que não são irmãs, mas que pertencem ao mesmo parzinho de cromossomos homólogos. Com isso, a gente vai ter a formação, lá no final da meiose, de células que têm constituição genética diferente, né? Variabilidade genética. Veja bem, lá no final da meiose, a gente tem a formação de 4 células, né? Todas haploides. E aí, o que acontece? A gente vai ter, na meiose 1, a separação dos cromossomos homólogos, né? E depois, na meiose 2, a gente vai ter a separação dos cromátides irmãs. Então, o produto final vai ser uma cromátide irmã vai parar em uma célula, a outra vai parar em outra. Porém, essa cromátide irmã, ela sofreu aqui o crossing over. Então, essa cromátide é diferente dessa. Então, o conteúdo genético dessa célula é diferente desse. Certo? E para o outro parzinho de cromossomos, a mesma coisa. A gente vai receber aqui uma cromátide que não sofreu crossing over e a outra que sofreu. Então, a gente tem 4 células diferentes, né? Então, é dessa forma que o crossing over, ele garante a variabilidade genética. Ok? Então, todos os gametas, eles não são iguais, né? Eles são diferentes entre si, mesmo os gametas produzidos no mesmo período pelo mesmo indivíduo, né? E existe também um segundo mecanismo que garante variabilidade genética também, além do crossing over, que é a distribuição aleatória dos cromossomos. Dos cromossomos na anáfase 1. Deixa eu copiar aqui e ir para a próxima página. Opa. Copiar. E como é que eu faço para colar? Aqui. Distribuição aleatória dos cromossomos na anáfase 1. Deixa eu só abrir a porta para minha gata. O que acontece na distribuição aleatória desses cromossomos? Na meiose 1, a gente vai ter lá na célula
inicialmente nós temos a prófase, que é o momento de condensação dos cromossomos. Depois nós temos a metáfase, né? Que é o momento em que esses cromossomos eles vão se alinhar. Então, eu vou fazer aqui de azulzinho os cromossomos de origem paterna. Aqui uma célula com 4 cromossomos, só para a gente ilustrar. E de vermelho, os cromossomos com origem materna. Lembrando que são cromossomos que já vão ter passado pelo crossing over, né? Então, o meu desenho não está 100% certo, porque daí a gente já vai ter aqui cromossomos trocadinhos, né? Então, o crossing over já ocorreu, né? Corre na prófase 1. Então, aqui a gente tem, aqui em cima, o parzinho de cromossomos 1, o parzinho de cromossomos 2, o parzinho de cromossomos 3, até lá o 23, né? Nós temos 23 pares de cromossomos. E aí, o que acontece? Na hora deles se organizarem aqui, na metáfase, né? Na hora que eles se alinham aqui no polo equatorial da célula, a gente pode ter uma distribuição aleatória. Como assim? Então aqui, como eu falei para vocês, o azulzinho eram os cromossomos paternos, né? Cromossomos de origem paterna. E em vermelho a gente vai ter os cromossomos de origem materna. O que vai acontecer? Pode ser de do lado esquerdo ficar um cromossomo paterno e um materno. Mas no cromossomo 2, que está aqui embaixo, no parzinho, pode estar trocado. Pode estar trocado aqui, ó. Então, não necessariamente os paternos vão estar todos em um lado. Aí aqui, pode ser que esteja trocado também. Então, o paterno de um lado, o materno de outro. Pai, eu tô dando aula. Peraí. E aí, aqui embaixo, a gente vai ter separado também, a gente vai ter cromossomos. Nós vamos ter cromossomos, não necessariamente todos os paternos de um lado, todos os maternos de um mesmo lado, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem materno, paterno, paterno, materno, né? E esses cromossomos, eles vão migrar na anáfase 1, né? A anáfase é a fase lá da meiose em que os cromossomos eles vão ser migrados, né? Para o polo da célula. E vão ir para as células filhas especificamente, né? Então, a gente vai ter células filhas que vão receber, não necessariamente, todos os cromossomos paternos de uma célula, né? Ou todos os cromossomos maternos. Vai ser muito misturado, né? Se a gente for parar para pensar, né? A quantidade de gametas que vão ser formados aqui, se a gente considerar que nós temos dois parezinhos, né? Dois elementos que constituem um par de cromossomos, nós temos 2 elevado a 23 possibilidades de arranjos. Desses cromossomos. Né? Então, essa distribuição aleatória que esses cromossomos podem ter durante esse processo, né? De uma hora tá um paterno de um lado, materno de outro. Embaixo, não necessariamente o paterno vai para a mesma célula que esse paterno, e assim sucessivamente, vai dar uma quantidade muito grande de gametas que também vão ser diferentes, certo? Então, isso que é a distribuição aleatória dos cromossomos na anáfase 1. Se não ficou claro, pode me perguntar.